Então vamos lá, será que o Jair Bolsonaro pode acabar sendo preso? E tem algumas pessoas torcendo por isso, mas eu vou explicar para vocês o que pode acontecer do ponto de vista da economia se isso realmente se concretizar. No que pese aqui a discussão se ele deve ou não ir para cadeia por conta do processo, a prisão preventiva porque ele tem chance de fugir, tá sem passaporte de algum, né? Mas tem toda essa discussão. E se o Xandão tá certo ou não, isso aí eu vou deixar para vocês discutirem aqui embaixo, porque eu acho esse tema espinhoso para discutir no YouTube. Não quero acabar tendo que responder processo por esse tipo de coisa, né? Então, não vou ficar fazendo minhas ilações aqui. O fato é que as contas do Eduardo Bolsonaro, que está lá fora do país, já foram suspensas. Então, ele não está conseguindo movimentar dinheiro aqui. Isso reforça aquilo que eu tinha dito para vocês, né? Dentro do Brasil, a gente tem um controle absoluto da economia por parte do Banco Central. Então, o Banco Central ali, ele cumpre liminares direto do STF. Eu já tinha falado para vocês que isso pode acontecer. Foi interessante vocês verem um movimento, né, possível aqui, porque muita gente, quando eu fiz essas ilações lá no caso do Drex, né, falando que seria ainda mais fácil e ainda mais punitivo, algumas pessoas até riram de mim, falando que, na verdade, o Banco Central ele não era um controle tão unitário assim. Ficou claro aí para vocês o quanto é rápido, né, a partir de uma decisão do STF, o bloqueio das contas. É bem simples mesmo, e o Brasil já fez isso com várias pessoas ao longo da história. Agora ele não consegue movimentar nada. E bloquearam, inclusive, as contas da esposa dele. Então, isso mostra a extensão até onde o Estado brasileiro consegue chegar nessa tentativa de fazer bloqueios. Isso serve de alerta para todo mundo aí que, eu falo que os bitcoinheiros, né, a galera que compra Bitcoin no Pix e acha que tá protegido... Na prática, vocês ainda estão expostos à legislação brasileira. Então toma cuidado com ficar postando essas coisas na internet, falando groselha, se você tá aí dependente do sistema brasileiro, se você paga o aluguel, se você compra no supermercado e etc. Então, tem gente que acha que não mudaria absolutamente nada no Brasil a prisão do Jair Bolsonaro, já que ele não tá mais no governo. Só que esse debate ele é extremamente complexo. A questão é que, no curto prazo, o mercado financeiro pode reagir muito sensivelmente à prisão do Bolsonaro. A bolsa deve cair e o dólar e os juros futuros devem subir. Isso não por conta do Bolsonaro em si, né? O que tem a ver isso? O investidor, ele não gosta de não saber o que pode acontecer. Então não é que tem a ver com o Bolsonaro em si, mas como o Trump agora tá falando que a taxação depende do Bolsonaro, se o Alexandre de Moraes mandar o Bolsonaro pra cadeia de fato, né, em vez dessa prisão preventiva do jeito que ele fez, se ele continuar agravando, né, as decisões, o que pode acontecer é, o investidor ele deixa de ter certeza do futuro do país, ele deixa de ter certeza do futuro das tarifas ali, o que pode acontecer, se os Estados Unidos vai revidar ou não, se a China vai entrar para defender ou não, o que a União Europeia vai fazer, se segue os Estados Unidos ou não nesses bloqueios do Brasil, e aí no curto prazo a gente tem caos absoluto. Independente de você ser de esquerda ou de direita, você ficar feliz ou triste com essa notícia, saiba que todos nós vamos sofrer as consequências econômicas delas. Não importa, né? Você gostar do Bolsonaro ou não, não significa que você vai fugir desse problema. E em segundo aspecto aqui que a gente deve ver de imediato, né? A gente acabou de assistir isso um pouco, só de um agravamento da situação. A Bolsa Brasileira estava recebendo muito investimento estrangeiro, o agravamento da situação fez o dinheiro correr um pouco. Por quê? Imagina que no New York Times, né, ali, tem uma capa gigante dizendo, olha, problema com o Brasil, olha, problema com o Lula, olha, Alexandre de Moraes, olha, ex-presidente da República do Brasil pode ser preso. Detalhe que o nosso presidente atual já foi um ex-presidente da República preso também, e a outra presidente foi de impeachment. Então, toda hora você tem essa instabilidade crônica no Brasil, e se você é um investidor lá de fora, imagina, eu coloquei dinheiro na França. Imagina você nesse cenário, tenta afastar o nosso amor. Eu sei que aqui é muito sério, né, que todo mundo quer dar opinião sobre isso, pode dar aí nos comentários, não tem problema nenhum, mas tenta afastar isso de você. Enviei dinheiro pra França ontem, enviei 500 mil euros lá, tô ali de boa, investindo na França. Ou 5 mil, que seja. De repente, fala com o Macron, tá querendo prender o ex-presidente da França ali, e que o STF tá junto nisso, e que o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, vai bloquear caso isso aconteça. Você faz o quê? Pelo sim, pelo não, só pela notícia. Tira o meu dinheiro. Volta seu dinheiro pra cá. Naquilo que a gente não conhece, na hora que você coloca um dinheiro num país que você não conhece, o que você quer é que pelo menos aquele país esteja estável. Então, se aquele país começa a gerar notícias toda hora, e agora o Donald Trump, cara, dia sim, dia também ele fala do Brasil. O Brasil chamou a atenção global. E aí entra a China pra defender, e aí ninguém sabe mais o que tá falando, e ninguém mais se solidarizou com o Brasil, né? Foi mais ou menos a China mesmo que ficou aqui, opa, pra defender o BRICS ali, que é o interesse dela, não é por amor ao Brasil, é óbvio, né? E ficou nessa. Então, assim, só do caldo esquentar, os gringos já tiraram $1 bilhão aqui. É mixaria, é pouco, eu sei. Só que isso é só o começo, né? Porque o investimento produtivo, fábrica, agro, tecnologia, ele fica meio congelado. Os próprios empresários brasileiros, nesse medo de não saber se a tarifa vem ou não, de não saber o que vai acontecer, eles já dão aquela esfriada. Então
tem muita gente que já deixou de colocar dinheiro aqui, já deixou de investir na própria empresa. Se as empresas iam investir mais em publicidade, ou investir mais em aumentar a produção, ou se iam contratar mais pessoas, uma coisa que eu te garanto, nesse risco, nessa incerteza, os empresários brasileiros e os empresários de fora, eles estão assim, caramba, cara, não sei o que vai acontecer, né? Tanto é que se você conversar com a maior parte dos empresários, tá todo mundo nessa, cara, que troço doido, não sei o que tá rolando, porque não tem uma definição, não é que disseram, o Bolsonaro vai ser preso, é que tá nesse não vai nem volta, e aí o Lula tá no não vai, não volta também, daí o Trump já falou que não quer conversa, então tá uma coisa que ninguém sabe muito o que fazer, né? O mercado reagiu positivamente, a tentativa do Lula de pacificar, daí o Trump não respondeu à altura daquilo que o mercado esperava, hoje já caiu de novo, amanhã pode ser que suba de novo, e na prática tá extremamente volátil. O setor produtivo, ele tá todo travado. Se prender aqui o Bolsonaro, eu acho que ele trava mais. Porque aí a gente passa a ter feito o que o Trump disse pra gente não fazer. Não é nem o problema do Bolsonaro, mas é que agora é o Trump que tá falando que não quer que seja feito. E o Alexandre de Moraes ele não tem nada a ver com isso, porque ele não é político, né? Então ele não depende de popularidade ali pra tomar as decisões dele. E aí, o noticiário político brasileiro ele virou uma novela policial. Chama um pendrive, daí você não sabe o que tem dentro do pendrive. Não tinha nada, era canto de louvor da Michelle. Aí é uma coisa que assim, do dia pra noite o Eduardo Bolsonaro conta bloqueada, mulher do Eduardo Bolsonaro conta bloqueada. O Xandão vai prender o Bolsonaro. Não, ele mandou a carta falando que não vai prender ele não, que é só o Eduardo Bolsonaro parar de postar. Ele pode dar entrevista, não sei se pode. O Metrópole disse que o Xandão disse que não pode, o Xandão disse que pode. Então o Xandão disse hoje, por exemplo, no momento atual, o Xandão disse que o Bolsonaro pode dar entrevista, que quem não pode postar as entrevistas dele é o Eduardo Bolsonaro. Então, é até difícil acompanhar, Raul, toda hora sai alguma coisa. Tá muito. Aí o Eduardo Bolsonaro, aparentemente, ele não vai parar não, tá muito preocupado com o pai dele pagar dele não, porque ele continuou postando e tal, não postou imagens do pai dele dessa vez, é verdade, bem verdade isso. Mas ele postou o vídeo ali. E daí tem uma parte das pessoas já tá com raiva dele porque gerou o problema aqui da taxação pra salvar ali o pai dele. Aí tem outras pessoas que já concordam com ele, falam que o Xandão tem que tomar impeachment, mas aí o presidente do Senado, ele não concorda com isso não liberou esse negócio pra votação. Aí já tem 30 e poucos por cento de senadores falando que o Xandão tem que tomar impeachment. Aí tem outros que tá indeciso, que não se decidiu ainda. O indeciso nesse momento é que me pega, né? O senador tá esperando o quê? É porque o que fala que sim, não, tá certo, o outro que fala que não tá certo. O indeciso tá mais ou menos com a população brasileira, tá? Assim, gente, mas o que tá acontecendo mesmo? Eu acho que é até difícil acompanhar, né? A gente faz piada, mas não é de rir, não. O senador, ele deveria já ter uma postura aqui nesse momento, né? Ou a favor ou contra, mas acho que todos os senadores já deveriam ter uma postura aqui a quanto se tá certo ou se tá errado, porque a gente tá dependendo dessa situação aqui, dessa definição, né? Pra gente poder organizar o mercado. Essa instabilidade fica muito difícil. O agro, por exemplo, já tava com essa dificuldade com as barreiras internacionais, que não é o fim do mundo. É preciso entender isso também, porque tem muita gente compartilhando como fosse o fim do mundo. O Brasil tem vários parceiros comerciais, nosso segundo maior parceiro comercial, depois da China, é os Estados Unidos, que é um país que nós sempre fomos aliados. Brasil e Estados Unidos dificilmente ficaram em lados antagônicos de qualquer tipo de mesa. A gente sempre ficou brother, juntinho aqui, mais que amigos, friends, né? Brasil sempre foi meio que uns Estados Unidos do sul global, né? Então a gente tava aqui de boa, quietinho, a vida inteira meio passa. De repente a gente entrou nessa confusão. E aí, agora pela primeira vez a gente tá em lados bem diferentes aqui, e é um movimento que todo mundo não queria que o Brasil fizesse, né? Porque o Brasil, a nossa diplomacia, historicamente, ela sempre foi a diplomacia do assim, vocês estão brigando aí, mas a gente tá vendendo pros dois. Quando a gente fala das nossas exportações, 17% de tudo aquilo que a gente exporta vai para os Estados Unidos. Então você pensa, é muito sério, 17% de tudo do Brasil vai acabar? Não. Do que a gente exporta, esses 17%, se você for considerar quanto vai para os Estados Unidos, quanto é a composição do PIB, é 2% do nosso PIB. Não é pouco. É a nossa taxa de crescimento do ano. Seria, por exemplo, como se num ano o Brasil não conseguisse crescer nada porque parou de exportar para os Estados Unidos. Só que quando você cria uma tarifa, não é que tudo que a gente exportava para os Estados Unidos a gente vai parar de exportar. É que os nossos preços na prateleira para o consumidor final, eles vão ter um aumento de 50%. Então, se o suco de laranja, né, brasileiro ali, lá para os americanos, ele custava $1,50, você tem que acrescer esse valor aí, 50% de tarifa. Claro, não vai ser repassado integralmente, porque o importador também, ele quer vender, né? Então ele vai falar, poxa, será que eu repasso nesse valor? O que significaria que um suco de R$1,50, ele passou para R$2,25. É caro, gente, é óbvio que é caro. Mas você deixa de consumir? Por exemplo, quando a gente teve a crise agora do azeite, a gente teve um aumento no azeite muito superior a esse, né? Chegou a mais que dobrar de preço. Você parou de comprar azeite? Não, mas você diminui.
diminui. Você começa a gastar menos, você começa a consumir menos. Então não é que do dia pra noite vai sumir todas as exportações que a gente faz para os Estados Unidos. É que os Estados Unidos vão cobrar mais imposto em cima de todos os produtos que vêm daqui. Só que esse problema, no suco ou em produtos que a gente tem mais como insubstituíveis, né? No cafezinho brasileiro é bom, muito bom mesmo. Nesses produtos que a gente tem um diferencial competitivo, acaba que não é tão grave. Onde é que é o problema? Quando você compra 1 quilo de carne, você se preocupa se é brasileiro ou não? Não, né? Você comprou 1 quilo de carne aqui, pô, se for 1 quilo de carne da Coreia, 1 quilo de carne do Brasil, foi 1 quilo de carne. Que de carne? Então, chegou aqui, você compra. Então, os americanos, na hora de comprar ali, o cara vai olhar e falar, que é isso? Essa picanha aqui tá cara demais, a picanha do Lula tá foda. Em setembro entrou o grosso, já é agosto. O Lula errou por um mês. Que em setembro ia entrar o grosso. Entrou em agosto. É um profeta, não né? Não vai rolar picanha nem pros americanos. Fala dele, olha que profeta. Em setembro vai entrar o grosso. Entrou em agosto, errou por um mês, né? Entrou o grosso do Lula. E aí o que acontece? O cara vai olhar ali e fala, pô, vou preferir comprar picanha de outro país. É aqui que o rolo começa. Por quê? O produtor, a princípio, vai tentar dar saída aqui no Brasil do produto porque os americanos não estão querendo importar. Então o preço da picanha vai cair, o preço do suquinho de laranja vai cair, né? Você já viu esse reflexo? Já aconteceu no mercado. Só que pro produtor, cara, mexeu demais na margem. Que uma coisa é você vender em dólar, outra coisa é você vender em real. O cara que pra vender aqui agora, talvez ele não vai produzir a mesma quantidade. Então essa produção tende a diminuir um pouco, né? Pra abarcar. É o fim do mundo? Vai acabar o Brasil? Ah, meu Deus do céu, o quê? Não. E se fosse, a bolsa já tinha, né? Já tava meando 60 mil pontos, não é? Você vê que na pandemia, quando o troço era sério mesmo, a coisa foi. Por que o mercado financeiro não jogou a bolsa lá pra 60 mil pontos igual fez na pandemia, se é o fim do mundo? Porque, obviamente, gente, não é o fim do mundo. Ninguém vai vender as empresas por esse múltiplo muito pior. Agora, para algumas empresas é mais sério que para outras. Quando a gente fala da Vale, que vende minério, pô, não tem marca de minério. Então isso é um pouco mais grave. E aí, quando você coloca esse 50% de tarifa, então, quem vai pagar, obviamente, são os consumidores americanos, só que os nossos produtores, eles devem cortar um pouco os funcionários, porque o cara não tá tendo que produzir a mesma quantidade. Ele vai ter uma margem de lucro menor, e a margem de lucro já é espremidinha em alguns cenários aqui. Você pensa às vezes que o cara ganha muito dinheiro, mas a margem é pequena, ele ganha muito no volume, né? Então, pro varejo brasileiro, por exemplo, de supermercado, ele já tá com um poder de negociação melhor. Tanto é que talvez a gente nem veja esse valor ser repassado pra gente. Eles estão incorporando isso como fôlego. Vi vários varejistas, amigo meu, falando que vai incorporar como fôlego. O cara viu já com o preço baixo, mas ele vai só manter o preço, fazer uma outra promoçãozinha aqui, mas, cara, segura, né? E a gente vai ter problema aí com a nossa indústria também. Poxa, a Embraer precisa vender lá pro mercado. Agora, um ponto que não pode passar despercebido, que eu acho que é um ponto importante, é o seguinte: nenhum país do mundo, ele compra produtos de outro país porque ele tá afim. É sempre melhor você produzir tudo aquilo que o seu país consome. Se os Estados Unidos compra carne do Brasil um pouquinho, se compra café do Brasil, se compra peça, se compra avião do Brasil, da Embraer, etc., não é para nos ajudar. Quando você vai no supermercado, né, você não entra lá no supermercado e faz suas compras do mês para ajudar o dono do supermercado. Quando você vai na loja da Chevrolet e compra um carro, você não compra para ajudar os americanos, você compra para ajudar os americanos. Não. Você pensa assim, porra, entre a BYD e a Chevrolet, eu vou escolher que eu quero ajudar os americanos. Não. Você olha as condições do veículo, etc., e compra. O produto brasileiro, ele tem diferenciais de preço, ele tem diferenciais de tudo. Os americanos, eles vão pagar mais caro nessas coisas. Não é que do dia pra noite eles vão conseguir fazer o Paraguai produzir mais, a Argentina produzir mais carne, todo mundo produzir mais com a mesma qualidade e entregar. Não. Eles vão ter que comprar mais. Esse país está preparado para produzir mais? Não. Então os produtores de lá vão ter que se adequar. Até lá o preço sobe. Então o Trump, ele vai colher dentro do país dele também um aumento inflacionário nos produtos que ele comprava do Brasil. E lembrando que eles tinham superávit. Então as empresas que estão mandando produto para cá também, se o Brasil aplicar uma tarifa também, essas empresas vão vender menos. E a gente sabe que a gente é um mercado consumidor interessante, né? Do ponto de vista de quanto iPhone vende aqui, do ponto de vista de quantos produtos americanos vende, tudo bem, é lógico, a gente não vai ter a mesma qualidade talvez que os produtos americanos têm, mas a gente pode comprar um produto chinês, né? E hoje em dia a gente tem comprado cada vez mais. Então se a tarifa de cá for aplicada, a gente perde? Eu, na minha opinião, sim, porque a gente é um país muito menor, né? Então, a nossa economia é muito pequenininha, o mercado consumidor americano é o maior mercado do mundo. Obviamente, de um lado a gente vai vender menos ali, do outro a gente vai importar mais caro para o cidadão, né? De um lado, o produto fresco sobrou aqui, que é o que a gente vende para o mundo, mas do outro também a gente vai comprar tudo mais caro. E aí, o Brasil vai arrecadar mais com as tarifas, igual o Trump tá fazendo, que lá fora ele arrecadou 100 bilhões de dólares, aqui a gente deve arrecadar um pouco a mais cobrando a tarifa dele. Não sei se o Lula tem bolas para aplicar essa tarifa mesmo, porque seria uma doideira. Seria um orangotango
comprando confusão com o King Kong. Então é um negócio meio sério. Não é Davi contra Golias. É assim, nossa, não sei nem como que explica. É o Snorlax, né, sentando em cima do Pikachu. E aí, então a gente tem esse problema. Com isso tudo, o crescimento do Brasil deve ficar mais lento, mais caro, né? Essa incerteza toda desacelera o nosso PIB. As famílias param de gastar, medo da crise. As empresas param de investir, o governo fica paralisado e a gente já não tá podendo mexer com isso agora, porque a gente já tá com a dívida pública lá em cima. O governo vai ser forçado a gastar mais com segurança, ou mexer com medida emergencial, ou perder a arrecadação com a economia travada. A gente tem ano eleitoral ano que vem, isso vai ser usado politicamente. Então, a confiança no Brasil tende a ficar bem menos crível que já tá. Pode ser que a nossa taxa de juros tenha que voltar a subir e, poxa, acima de 15% a gente não aguenta mais. Mas a gente tem que construir alguma forma aqui do Donald Trump ficar de boa. Ele ficar de boa lá, não sei se dá pra gente fazer um bem bolado, né? Delimita onde tá. É isso, ó. O que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer um rebranding. A gente deixa o Bolsonaro quieto aí. Mexe com ele não. Deixa ele lá, já tá quietinho na casa dele, né? Esse negócio de ficar prendendo presidente, né? E não precisa pra nada. O Bolsonaro tá mexendo com ninguém. Tá lá o homem quieto na vida dele. Deixa ele lá quieto. Faz um acordo com o Supremo, com tudo. Né? Ou Xandão. Não tá mexendo com ninguém também, calma lá, né? Mas ele fez tá o quê lá no agora? vidinho do Trump falando mal do Lula. Ele não, quem tá lá é o Eduardo Bolsonaro. Mas o Eduardo Bolsonaro, se você expediu um problema aí, ele para também. Não tá querendo que o pai dele vai preso também. É. Tudo no Brasil é pela família. Deus, pátria, família. Bolsonaro Deus, já dizia. pátria, família. Tá, agora, a pátria já foi pro ralo, agora ele tá pela família. Pô, a única coisa que sobrou pra ele tá com Deus e com a família, que nós tava na igreja rezando. Aí o negócio é o seguinte, e ele fala que é católico, mas só vai na igreja evangélica, né? Tá igual eu, hein, o Bolsonaro. Não, agora sem brincadeira, gente. Se ficar mexendo nisso, se virar palco pra revanche política, se começar a desenrolar isso demais, eu me preocupo exclusivamente aqui com a economia mesmo. Ah, Raul, mas eu acho que o Bolsonaro fez merda demais, tem que ser preso, tá o quê? Ou não, acho que o Lula tá fazendo merda demais. Gente, que isso aqui não vai ser bom pra ninguém. Eu tô falando pra vocês, do jeito que a gente tá indo aqui, o pior cenário é esse que a gente tá se desenhando aqui. É um cenário onde, também o PT acerta sempre, ó. Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Você acha que o Xandão, hora dessa, tá dormindo tranquilo? Não tá. Porque a família dele até morava lá, já perdeu o passaporte, sei lá o quê. O Bolsonaro, você acha que ele tá dormindo tranquilo? Tá de tornozeleira. Tá foda. Tem que carregar aquilo ali de noite, mó trampo. E aí, você acha que o Lula tá dormindo tranquilo numa situação dessa? Não tá bom pra ninguém. O Haddad já era ministro da Fazenda, tava tentando arrumar um negócio, agora galou foi tudo. Então, assim, se você pensar bem, esse negócio não tá ficando legal pra ninguém. E pra gente que tá aqui e não tem poder de fazer nada? Eu já cheguei no ponto que eu tô já tentando conciliar. Eu não quero nem decidir quem tá certo. Eu queria pra mim só que eles parassem de brigar. Primeiro, a briga tava ficando boa, porque a gente tava comprando legal e tal, só que agora tá arrumando umas brigas que não tá boa, não. É porque o problema da briga é quando você pesa 30 quilos e você quer sair na violência com quem pesa 120, daí não funciona. É sua namorada arrumando confusão com você só levanta ela, né? Vai, vamos brincar de lutinha, sua namorada fala pra você, 2 minutos ela tá chorando, você tá pedindo desculpa. Não. Você só segurou, ela se machucou com ela mesma, esse é o Brasil. Machucou com ele mesmo, você só segura e lascou, foi tudo. Sem brincadeira, a situação tá séria. Isso aqui é um risco institucional e ele abre um precedente perigoso. Porque meu medo não é nem o jeito que tá agora. Do jeito que tá agora, tem muita gente falando que o mundo acabou, tá? Não acabou nada. Do jeito que tá agora, nós fica. Vai aplicar tarifa de 50%, tá o quê? Se essa situação institucional se agrava, vamos supor que Donald Trump agora vira para a União Europeia e fala, vocês têm que cobrar a tarifa do Brasil também, ou fazer um bloqueio, ou fazer sei lá o quê. Aí, cara, aí a gente fechou com a China e com a Rússia. E lascou. Aí nós estamos China, Rússia e a gente, né? E aqui aí ficamos do outro lado dos Estados Unidos e da União Europeia. Aí agora eles começam a perseguir a gente pra tentar mexer nas leis aqui de dentro. Aí, cara, numa dessa, você vai perder a institucionalidade até que vira um negócio complicado, né? Então, assim, as nossas instituições, elas precisam encontrar um jeito de se organizar para que a gente não entre no efeito dominó. E eu acho que o STF percebeu que a prisão política do Bolsonaro pode ser o fósforo, porque tá cheio de gasolina espalhada, né? A gente não pode acender o fósforo agora. A gente precisa esperar secar, porque se acender fósforo agora, qualquer que seja o conflito, o que o governo estiver pensando aí, cara, não incentive isso aqui que vocês mesmos vão colher as consequências de entrar num caos desse daí, lá pra 2026, e aí vocês sabem, isso aí não vai ser legal não. Daqui a pouco a gente vira um país que ninguém quer negociar, vira aquela coisa que não é muito bacana. Então, não sei qual é o método, né, mas o Lula sabe, ele de conciliação ele entende, vai aí, resolve isso aí, baixa a cabeça se tiver que baixar, aceita, o Laranjão mandou um abraço pra ele, falou, Laranjão, tava brincando, negócio de moeda do BRICS, nem de BRICS eu gosto, fala um trem aí desse aí, a China não vai magoar não, porque eles não magoam com nada, liga lá, ou pede pro Macron ligar pra ele, pra amolecer o coração dele lá, o Macron, político alemão aí, pra tentar dar aquela moral, né, não mexe com falar com o Putin não, se afasta desse negócio aí agora, vamos aqui mais,
Você já foi muito pra cá, vai pra cá agora. Uma ajudada aí, esse treino vai ser bom não, tô avisando. Lula tá achando que vai colher os louros disso aí, que isso aqui vai ser bom, né? Que tava precisando de um inimigo grande. Eu tô achando que você arrumou um inimigo grande demais. Vamos dar uma bicuda na Venezuela, estamos fazendo nada. Arruma uma confusão lá. Manda um SMS pro Maduro, fala que ele não é macho pra entrar no Brasil. Fala que o bigode dele é feio. Não, fala que ele é macho. Você não é macho de mandar o exército dentro do Brasil. Fala pra ele. É melhor a gente arrumar uma confusão aqui do que desse jeito aí. Não, agora sem brincadeira, Lula. Põe a mão na consciência, esse trem vai dar merda. Vou te avisar, você tá achando que isso aí vai ficar barato, você tá achando que vai arrumar uma confusão, vai ficar por isso mesmo. Esse rolo é sério, você sabe que o agro tem poder, a bancada do agro tá feliz que isso não. Pra eles começar a tocar um processo de impeachment lá contra você, não custa nada. Você tá achando que vai, não, eles vão atrás do Xandão. Eles vão atrás de você, que do Xandão eles não dão conta de resolver fácil não. Com vocês conseguem. Você fica esperto, abre a capa do seu olho. Você abre a capa, meu avô falava, abre a capa do olho. Você tá, ó, isso aí vai dar bom pra você não. Escuta o que eu tô falando. E se você quiser ganhar dinheiro com essa confusão, tem como? Tem. O que se desenha num cenário de crise é sempre a oportunidade. Essa vai ser a maior transferência de riqueza da história do Brasil e do mundo, quiçá. Fiz o vídeo ontem do Princípios do Ray Dalio. Esse tipo de janela é uma janela que se desenha para você ganhar muito dinheiro. Não só com Bitcoin, que é a fuga, né? Não só com ouro, que é o sistema protetivo, como diversas empresas que não tem nada a ver com essa história, que inclusive vão se beneficiar dessa treta, elas vão cair porque as pessoas não conseguem compreender. Numa dessa, por exemplo, olha o que tinha acontecido. O Donald Trump começou a colocar tarifas sobre os países ali, colocou tarifa. Boa parte das montadoras americanas ali, elas usam insumo de todas as partes do mundo, correto ou não correto? Correto. Ele colocou tarifa em diversos países e ali os países vão pagar 35%, 30% de imposto para comprar peça, correto? Correto. Para comprar aço, etc. Os Estados Unidos tem essa produção desse tamanho? Não, vai ter que comprar dos outros países. Para comprar os insumos para fazer carro, plástico, tarará, tem que comprar de outros países. E tá tudo taxado. Correto. O Japão foi taxado menos. O Japão ficou taxado em 15%. A Mitsubishi subiu, ninguém entendeu nada. Falou, aplicou a taxa. No Japão a Mitsubishi subiu, a Toyota também. Todas essas empresas ali japonesas. O Japão só vai pegar o carro e mandar para lá, vai ter a tarifa uma vez só, de 15%, mas não tá pagando tarifa na construção de nada. Ficou mais barato comprar carro japonês do que carro americano. É isso que eu estou explicando. As decisões do Trump, elas não estão sendo pensadas em toda a cadeia de estrutura. Eu sei que ele levou vantagem, vários. Os Estados Unidos arrecadou mais com as tarifas, 100 bilhões de dólares. É a teoria do louco, né? Que saiu hoje até, o Japão estava até mencionando, elogiando a estratégia do Trump de fingir de doido para poder resolver os próprios problemas, mas falou que dessa vez não vai colar não, que o Japão vai agressivar, mas chegará a elogiar a negociação dele ali. Só que tudo isso abre essas janelas, é isso que eu tô falando. Para quem olha para o mundo todo, se você olhar, não livre das suas paixões, não precisa, você pode vir aqui defender o Bolsonaro, faz a carta magna, fala, olha, acho que quem não defende o Bolsonaro é contra a pátria. Ou você que fala que o Bolsonaro devia ser preso, escreve aqui, quem defende o Lula é contra a pátria. Pode postar no Twitter, põe foto defendendo, põe o boné do Trump, Make America Great Again, faz o que você quiser. Só que na hora de investir o seu dinheiro, segue o dinheiro, faz o follow the money, né? Vê para onde que o dinheiro tá indo, dá aquela analisada, vê quais são as posições estratégicas, porque aí você consegue fazer sua alocação sem ficar preso nos seus vieses. É importante você ter seus vieses, cada um tem suas crenças, mas na hora de ganhar dinheiro a gente tem que ser igual o Donald Trump. Não tem problema com nada. Você compra aqui, o Donald Trump, por exemplo, tá falando isso tudo, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos é a China. Olha que engraçado, né? É o Brasil, o terceiro maior superávit dele. Você acha que ele tá ali? Tô falando. Você acha que ele vai parar de comprar daqui? Não vai nada. Tá aqui, você fala uma coisa e na carteira você faz outra. É isso que político faz, é isso que você tem que entender. Mas pros seus amigos você pode falar contra a China, e você tá comprando ação da BID, não tem problema. Isso aí, mas é hipocrisia. É o mundo, meu lindo. Os Estados Unidos falam, vamos deixar o Estado pequeno, tarará, vamos pregar liberalismo. O Estado deles é 4, 5 vezes maior que o nosso. Se olhar em referência, tem estatal pra tudo quanto é coisa. Elon Musk, dinheirinho do governo. Então, a grande sacada que você tem que ter é, na carteira eu penso diferente da minha vida. Na vida eu penso o que eu quiser, cada um acredita o que é melhor pro país, tá bom? Se você quiser fazer isso, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário. Lembra que a UVP já fala de China, desde 2019, já falava de Japão 2019 também. A gente sempre acreditou na ideia de investimentos globais, né? A gente não se restringe ao Brasil. Aqui no canal eu falo mais de Brasil, porque, não dá pra falar nada na internet hoje. Se eu falar 10% do que eu falo lá dentro da UVP aqui, eu vou processar de uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, aqui eu tenho que me controlar mais. Lá na UVP a gente consegue te ajudar a fazer boas alocações, a fazer investimentos cada vez mais inteligentes. Preenche o questionário que eu vou te ensinar a investir. E lembra, Raul,
Como é que eu vou confiar? Não te conheço nem nada. Se você entrar na UVP e não funcionar para você, a UVP devolve 100% do seu dinheiro. É nosso compromisso, tá lá, avp.com.br, tá o compromisso próprio. Senão o Xandão manda prender. Hoje em dia aqui não tem essa. Que eu já estaria respondendo um monte de processo, uma hora dessa, com os comentários que eu faço aqui, né? Já é isso aí. Então a gente trabalha dentro da legalidade, tá, Xandão? Legalidade, escreve legalidade, letras garrafais. Dentro da legalidade. Escreve aí também, Estado Democrático de Direito, a gente obedece aqui. Até convidaria o Haddad para fazer uma entrevista, mas ele só vai nos canal dos cupincha dele, foi lá no ICL, foi lá na Nath Finanças, aqui ele não quer vir, não sei porquê. Só porque a gente chama ele de Andrade para facilitar pro povo brasileiro, ele não quer vir aqui. Ô Andrade, vem cá dar entrevista aqui. Eu deixo até você editar o vídeo. A gente grava material cru pra você. Pode escolher, não precisa não. Eu só queria te fazer umas perguntinhas. 4 perguntinhas. Se quiser eu mando por escrito antes. E só pergunto essa. O que você acha? Ele só fala bem dele. Pois é, só elogio. A gente elogia toda semana. Grande estrategista brasileiro. Vamos ver aqui se tem os membros que fizeram perguntas. Vitor Corrêa, já tem vídeo ensinando a conseguir chegar no nível que você chegou dentro das empresas? Tem vídeo aqui ensinando a ser executivo. E para quem é empresário, vai ter um evento, esse é presencial, aí no dia 30 de agosto lá em São Paulo, que é o AVP Business. Aqui, ó. Para quem é aluno da AVP, ele é baratinho. Lá na comunidade você consegue um desconto aqui gigantesco de R$2.000. Cara, esse evento tá praticamente de graça. O Marcos Marques aqui, pra você ter noção, o acelerador empresarial, né, o treinamento dele custa mais de 30 pau. E ele vai estar lá dando uma palestra, não é o treinamento dele em si, mas ele vai estar lá dando uma palestra incrível. Vai ter o Paulo Cuenca também e vai ter o Raul Sena. Raul Sena vai estar lá. Raul Sena é bom, hein? Vai ensinar sobre vendas, que é uma coisa que eu nunca ensinei na internet e nem nunca ensinarei. Então lá no evento eu vou ensinar. O John Nigger falou, boa noite, Raul. Desculpa minha ignorância, mas o ETF-VT não bate nem o CDI. Pode esclarecer melhor? Se você comparar a taxa de juros brasileira com qualquer coisa no mundo, fica difícil no curto prazo, né? Mas quando você pega o VT em períodos históricos, lembra que ele está crescendo dolarizado. Então é 166% em dólar, tá? Isso é importante para você não confundir. Poucas perguntas dos nossos membros aqui. O Nestor Brasileiro 3232. Pô, Raul, dúvida meio besta. Acha que o Bitcoin só tem a ganhar com esse tipo de briga entre países por ser uma reserva de valor? O Bitcoin não se provou como uma reserva de valor ainda, mas acho que sim. Ele tem uma adoção maior. Eu estou tendendo a acreditar que ao invés do sistema SWIFT, que os Estados Unidos podem apertar um botão, acho que o caminho será uma espécie de Bitcoin ou moeda descentralizada para fazer negócio entre os países. Os países jamais vão imprimir uma moeda que eles não controlam para fazer negócio entre si. Porque é o jeito dos países de transferir a inflação pra gente. Entre empresas eu sei que já existe. É usado o XRP, não é usado o Ripple, tá? Não é verdade isso. Nenhuma empresa séria do mundo usa Ripple. Vendo por um lado, os países já são obrigados a negociar por meio de um intermediário que não é eles que controlam, o que pode mudar com fala de um topetudo maluco. Nesse ponto, sim. Se o Bitcoin estivesse mais perto do seu final, não cumpriria melhor esse papel? Cara, o Bitcoin não, porque ele é lento, você tem oscilação demais na moeda, você tem um monte de problemas aqui. E os países não negociam entre si. Quem negocia são as empresas. Tem que lembrar desse cenário. Então, você depende dos empresários aderirem a isso. Mesmo na China, quem negocia são as empresas. Os governos, eles até negociam entre si, mas muito menos. Oi, inclusive, se quiser virar membro, R$1,99. Qual que é a vantagem, Raul? Várias vantagens. Cite uma. Muito melhor que as suas vantagens. Muito melhor que as vantagens dos nossos concorrentes. Mas fala uma, então. É muito melhor. Então explica uma. É ainda melhor do que as vantagens dos nossos concorrentes. É muito melhor que a sua.